Olá galera, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Quilombo Podcast. Eu sou o Valmérico Filho, ao meu lado temos o Thiago Araújo, à minha frente temos o professor Bira. Bom, pessoal, o professor Bira é graduado em licenciatura em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Educação de Jovens e Adultos. Atualmente é professor do Instituto Federal da Bahia, UFBA. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Val. Boa tarde, Thiago, né? Isso. Primeiro prazer enorme estar aqui no Quilombo Podcast. O próprio nome já diz, né? Diz tudo, né? Esse aquilombamento. Primeiro agradecer a vocês aqui do Colégio Heitor Villa-Lobos pelo convite. É um projeto que parte de vocês, parte dos estudantes. Então, um convite dos estudantes, a gente não pode jamais negar. O tema de hoje é Raízes Geográficas de Salvador. Você quer fazer a primeira pergunta? Pronto, eu faço sim. Professor Bira, onde está localizado Salvador em termos geográficos? Primeiro é importante a gente situar, né, o nosso país no mundo, né? Então a República Federativa do Brasil, ela está situada no continente americano, na sua parte sul, parte meridional aqui na América do Sul, né? Sendo o maior país da América do Sul, tanto extensão territorial quanto populacional. E nós estamos localizados aqui no estado da Bahia, né, onde tudo começou. A Bahia é o berço da nação, desse projeto de nação do Brasil, que traz essa perspectiva multicultural, multiétnica, plural, que traz toda essa diversidade. E a cidade do Salvador está localizada aqui, a capital do estado da Bahia, é a cidade onde nasceu, né, o nosso país, praticamente, porque o Brasil ele vai nascer ali em Porto Seguro, mas aqui é a primeira capital, né? A sede do governo geral. Salvador é fundada em 29 de março de 1549, quando assim chega o primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza. Então, Salvador, ela tem essa localização, né? Bem aqui, bem precisa aqui, sendo a capital do estado da Bahia. Isso aí. O clima e o meio ambiente. Qual tipo de clima predominante em Salvador? É importante pontuar que nós estamos na região Nordeste, né? E Salvador está localizado na zona da Mata Açucareira, né? Salvador é uma cidade litorânea, e uma cidade litorânea sofre efeito chamado da maritimidade. Maritimidade, as cidades que sofrem efeito da maritimidade são cidades, na verdade, que têm uma pequena variação de temperatura ou pequena amplitude térmica. Então, significa dizer que aqui a gente sofre um pouco, né, com esse calor durante o dia, mas à noite a gente tem aquela brisa suave, aquele vento suave, que é chamado de brisa, um vento periódico, né? Então, na verdade, Salvador tem um clima tropical litorâneo úmido ou tropical úmido. Significa dizer que durante todo o ano você tem a massa tropical atlântica, que fica estacionada aqui, que é uma massa quente e úmida, exceto quando chega a frente polar atlântica ou massa polar atlântica, que vem do sul da Argentina, na região da Patagônia, né? Que é uma massa de ar fria e úmida, e que durante o outono e inverno, a partir de abril, maio e junho, entra em contato com a MTA, provocando, na verdade, as chuvas torrenciais, chuvas frontais, que o baiano chama de toró. Como a gente tem uma pequena, né? A gente tem o vício de diminuir, né? Sempre as coisas, então de torrenciais fica um toró. Aquelas chuvas que provocam, né, aqui nessa cidade que tem uma topografia acidentada, uma geomorfologia acidentada, uma cidade cheia de altos e baixos. Então a gente tem, né, esses movimentos de massa nas encostas, que tem um solo de massapê, que é um solo muito bom para a agricultura. Tanto é que a gente teve todo esse processo colonial com a cana-de-açúcar, mas do ponto de vista para a infraestrutura, ela é terrível. Então ocorre, na verdade, essa ocupação desordenada, provocando essas chuvas que vão provocar deslizamentos nas regiões mais pobres da cidade do Salvador. Agora, professor, saindo um pouquinho do nosso tema de hoje, pedindo para o senhor entrar numa questão que o senhor vai querer comentar com a gente. Mas o senhor, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua jornada? A minha jornada, na verdade, meu nome é Ubiraci Carluccio, né? Um homem preto retinto que nasce na federação, na comunidade periférica, porque dentro do centro, a federação ali, você tem periferia. Então você tem o Alto da Bola, tem Vale da Muriçoca, e eu sou ali do Alto da Bola, e me orgulho muito disso, né? Então eu começo a trabalhar com 6 anos de idade, acordando 4h30 da manhã, filho de um motorista, né? Uma dona de casa, mas minha mãe percebeu logo, Val e Thiago, que era necessário investir na educação dos seus filhos. Então minha mãe investe em educação, eu acordava esse horário para ir comprar o pão para vender na obra com minha mãe. E quando a gente retornava às 7 horas, eu tinha que estar na escola. Aos sábados, domingo e feriado, eu estava na
Praia de Ondina vendendo sonho e coxinha. E no verão eu estava vendendo nas festas populares e no carnaval. Tudo isso para quê? Pagar minha mensalidade, forrar meus livros. Então minha mãe, uma mulher negra, já percebia que era necessário investir na educação, porque a educação possibilita você adquirir conhecimento. Conhecimento, episteme, é poder. Então, quanto mais você conhece, mais abertas as portas vão estar para que você tenha um poder econômico, poder político, poder cultural e possa ser um sujeito crítico e reflexivo na sociedade. Então, se hoje eu sou, chefe do colegiado de geografia, coordenador de um curso superior, onde você tem 10, 12 doutores e eu, um homem negro, preto retítulo, comando esse colegiado, chefe esse colegiado, sendo um professor de Universidade Federal, a caminhada é longa, mas foi o que me possibilitou foi a educação, como Paulo Freire fala, A educação pode não mudar o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Falando de educação, professor Bira, como foi que a geografia te conquistou na universidade? Na verdade, eu estava brincando com vocês aqui um pouco em off. Interessante. Eu não pensava em ser professor de geografia, acredito em vocês aí de casa. Na verdade, foi com 12 anos de idade, que eu sempre fui muito perfeccionista. Como um bom ariano, eu não gosto de perder. Eu sou uma pessoa que tento fazer sempre o meu melhor. As derrotas vêm, mas a gente cai, levanta, mas tenta fazer o melhor. E eu estava apresentando um seminário sobre a região de Quebec, que é a região francesa ali do Canadá. Então, eu estudei a noite toda, a madrugada inteira, para apresentar, fazer um grande trabalho. Eu estudava na época no Colégio Guiomar, no Rio Vermelho, colégio de classe média, e eu apresentei meu trabalho e o professor levantou e bateu palma. E alguns colegas faziam perguntas, eu respondia a todos e disse assim: você vai ser professor de geografia. Eu disse: Deus é mais. Eu queria ser jornalista, porque na verdade eu sempre gostei de Glória Maria, Heraldo Pereira, Dulcinea Novaes, todos jornalistas negros. Então, assim, eu queria ser jornalista. Tanto é que eu vou para a TVE. Com 17 anos de idade, trabalho na comunicação da TV, no jornalismo, na produção. Estou muito novo, então ali era essa a vontade. Só que o que é que acontece? Eu fiz o concurso na UFBA para jornalismo, mas minha nota foi tão alta, eu fiquei por 1, que era muito difícil naquele tempo. Não é agora o tempo de vocês, que cada esquina tem um curso superior. Não, você só tinha a UFBA Trabuco, que agora é a Unifax, e a UNEB começando. Católica ninguém podia pagar, que era coisa de rico. Então eu passei em primeiro lugar em geografia, na segunda opção. E aí eu me apaixonei pela geografia, comecei a lecionar e hoje eu sou esse professor que passou por todas as grandes escolas privadas aqui em Salvador. Fui professor da rede estadual durante 10 anos, onde fui o vice-diretor mais novo, diretor, e aí eu não me satisfaço, faço um concurso federal dos mais difíceis do país e passo na terceira vez. E hoje eu sou professor de geografia, professor de geografia política. Parabéns pra você. Parabéns mesmo. Obrigado. Parabéns. Vai lá, Tiago. A gente, voltando um pouquinho do assunto de meio ambiente, como é que o clima afeta na vida das pessoas ou na cultura? Pronto. É importante a gente separar clima e tempo. Porque as pessoas confundem. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Clima é a sucessão habitual dos fenômenos atmosféricos durante 30 a 35 anos, que é chamado de normal climatológica. Então, na verdade, o que as pessoas confundem é, por exemplo, você ter oscilação de temperatura não significa dizer que o clima mudou. Para que o clima tenha esse processo de mudança, é necessário fazer essa análise durante 30 a 35 anos para que você diga que mudou. O que se tem aí, a gente tem o IPCC, é o painel intergovernamental da ONU do clima, onde a gente fala em processo, claro, de mudança de clima, porque há um processo em curso chamado de aquecimento global. Todo mundo já ouviu falar que é aquecimento de temperatura, devido a vários fatores antropogenéticos, que são fatores humanos, principalmente com o processo da industrialização, que a gente sabe que emissão de gases poluentes, estufa, tantos outros. Mas assim, é pontuado, mas a gente não pode esquecer também que em tempos e tempos na história da Terra, a gente tem também aquecimentos e tem resfriamento. Mas o que está acontecendo, segundo os especialistas, é algo sem precedente. Então, como a gente fica do lado da ciência, porque a gente é ciência, então a gente fala que o aquecimento global está em curso devido a essa capacidade que o homem tem, essa possibilidade que o homem tem de interferir na natureza. Então, um ponto. Cidades litorâneas como Salvador,
Se você tem o aumento do nível do mar, aquela cidade baixa ali, pelo amor de Deus. Já foi-se embora. Vai se aumentar muito, principalmente cidade baixa. Que ali tudo, ali é uma península. Península da Pagipana, que é uma estreita faixa de terra que é dentro do mar. A gente sabe que ali tem muito aterro, né? O comércio todo foi aterrado no início do século XX, no governo de JJ Seabra. Então, né? Então, assim, a gente precisa pensar que esses impactos, eles podem ser a curto espaço de tempo ou a longo prazo. Que o homem está interferindo, está. Então, a gente precisa, na verdade, ter medidas, né, de educação ambiental. Agora eu pergunto a vocês, como é que a gente vai ter medidas de educação ambiental se a maior parte da população dos países subdesenvolvidos não tem acesso à educação de qualidade? Sabe, as pessoas passam fome. Você tem uma escola pública no estado da Bahia com esses indicadores terríveis. Verdade. Então, assim, as pessoas estão passando fome. E a questão da fome é a questão ambiental. Que as pessoas não param para analisar. E o Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo. Você está compreendendo como é a questão? Então, assim, se a gente primeiro, não incluir, principalmente os sujeitos que estão no terceiro mundo, derem dignidade, né? Seguir a Carta dos Direitos Humanos, dar dignidade a essas pessoas, acesso à educação, possibilidade que essas pessoas tenham segurança alimentar. Não tem como a gente mudar essa realidade. Porque a maior parte das pessoas do mundo não tem, na verdade, não estão nem parando para pensar nessa questão do aquecimento global, que é uma questão tão séria. Então, a gente deixa, na verdade, um grupo de atores globais, que são os países mais ricos do mundo, a pensarem. Só que esses países são países industrializados. Eles querem frear a sua industrialização. Já falou com a China, se a China quer frear. Já falou com os Estados Unidos se quer frear. Se a França, Reino Unido... se a Alemanha quer frear, é complicado. Então, é uma questão complicada, uma questão que urge, né, a gente resolver. Né? Senão os impactos socioambientais serão terríveis. Agora, professor, com a proximidade de Salvador com a África e o comércio de escravos... Desculpe. Como a proximidade com a África e o comércio dos escravizados impactaram a cultura e a demografia de Salvador? Massa, Val, você fazer essa pergunta, né? E você sabe fazer essa pergunta para mim, né? E a gente olhar para você, eu olhar para você, você olhar para mim. A gente já tem, né, também esse senso de mandar. Tiago também, claro, com certeza, apesar, dentro do colorismo, ele está classificado de outra forma, mas ele é negro, né? Sim. Então, negritude, na verdade, não é fenótipo, negritude é genótipo. Eu olho para Tiago tranquilamente aqui, eu sei que ele é um sujeito negro, mas o que se colocou, né, a gente sabe que se colocou, foi uma ideologia de branqueamento. Mas vamos lá, de forma objetiva, para responder sua pergunta. Primeiro que a gente tinha um continente só. Primeiro que chamava de Pangeia. Pan todo, toda a Terra. Depois a gente tem Gondwana e Eurásia, né? Então, da Gondwana você tem a separação da América do Sul e no continente africano, devido a movimentos epirogenéticos que aconteceram ali. Houve a abertura do Rift Valley, o Oceano Atlântico adentra. Boa pergunta. Quando você pensa, aí entender primeiro que os portugueses trouxeram essa mão de obra escravizada para cá. Primeiro é compreender que o mesmo tipo de solo da borda ocidental da África é o da borda oriental daqui do Brasil. Tanto é que eu falo para vocês que vamos ter aqui em Salvador solo massapê ou vertissolo. É a mesma composição bioestratigráfica de lá da costa ocidental africana. É o mesmo tipo de solo. A vegetação, essa mata atlântica, é muito parecida que você vai encontrar lá. É uma floresta latifoliada, né? Então, primeiro ponto. Então, quando os portugueses que já tinham a feitoria na Ilha dos Açores e Madeira, já no século XV, também no século XVI, eles já sabiam que tinha a mesma possibilidade. Lá já plantava cana-de-açúcar. Do clima, né? Clima e solo. Fatores naturais. Né? Então, o que é que acontece? Agora, qual é o ponto? Então, você tem a passagem nesse momento histórico do feudalismo para o capitalismo. E a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, que a gente está, né, experimentando. Então, Portugal e Espanha precisam se lançar ao mar. Se lançar ao mar com o apoio da Igreja Católica, com o apoio da burguesia, né, naquele momento, que precisava, na verdade, buscar novos fiéis que eles tinham perdido na contra-reforma, na reforma protestante da Igreja. Né? Então, assim, nesse momento, aí sim é importante falar.
nós temos no continente africano ali, você tinha reinos em estágio de técnica e de tecnologia igual ou superior à Europa. O grande problema é que você não tinha a pólvora, a arma no continente africano. Porque você pensar no processo no Egito, que tentaram durante muito tempo tirar o Egito do continente africano. O Egito já tinha esse processo que a gente utiliza de embalsamento, né, para cadáver. O Egito já fazia esse trabalho de mumificação. Já chegou na Bíblia, arquitetura. Então, matemática, e não é contado isso para vocês. Não é? A matemática não seduz, porque já vai logo para o cálculo. Não fala da história da matemática, da história da física, da história da química, da biologia, da geografia, da história, para encantar o sujeito. Na escola pública isso não acontece. Por que não acontece? Porque a gente que está na escola pública são esses sujeitos oriundos desse processo que eu vou começar a narrar. Então a gente não é sujeito de direito, a gente vê como coisa, a gente vê como objeto. Você está entendendo? Então o projeto é de nos matar desde lá. Então, quando os portugueses percebem isso, o que é que eles fazem? Se viviam em brigas, conflito de reinos. Então a perspectiva de escravizar, a perspectiva de escravização entre reinos não era a mesma dos europeus, quando vão buscar os escravizados, os derrotados na África. Não. Aí já tem uma outra conotação, que é de trazer como mão de obra escravizada, como mão de obra barata para trabalhar na lavoura canavieira. É diferente. Tanto é que quando a gente sai da costa ocidental africana, seja ele da Guiné, seja ele do Benin, seja ele do reino de Oió, né? Seja ele do... A perspectiva que eles vão fazer é de fazer com que a gente desse uma volta na árvore do esquecimento para a gente não ter a memória. Esquecer a nossa cultura, esquecer a nossa história. Só que o que é que acontece? A gente traz no Ori. Que Ori é cabeça, no nosso chá, o que é chá é espírito. Então a gente traz nessa ancestralidade, na nossa memória, tudo isso que a gente vivenciou em África. Tanto é que você vai ter a reinvenção, né, das matrizes, a religião de matriz africana aqui. O candomblé é a invenção da religião africana aqui no Brasil. Porque é os escravizados que cruzam o Atlântico, e aí é importante pontuar. No livro do professor Laurentino Gomes, Escravidão, ele vai retratar que só cerca de 60%, né, que conseguiam durar, né, viver nesses 100 a 120 dias, que era o tempo que saía do continente ocidental africano e vir para cá, o Porto de Salvador, né, para vir para o Mercado do Pelourinho, o Cais do Valongo no Rio de Janeiro, para São Luís do Maranhão, né, para Olinda, obrigado. Então são poucos, porque a maior parte morriam lá no navio negreiro tumbeiro, que viam morriam e eram jogados no mar. De tristeza, que era o banzo, misturado com os ratos, de fome, doenças. E aí o que é que acontece? Mudou-se até a rota dos tubarões, tamanha foi a carnificina. E quem chegava aqui era vendido no mercado dos Pelourinhos, do Cais do Valongo, vinha como coisa, como objeto. Você entende porque até hoje, quando olha para os nossos corpos, acham que pode fazer o que querem? Sim. Porque a gente chega aqui como mercadoria. E culturalmente isso é repassado. Porque durante esses 300 anos de escravização, negaram para a gente o quê? A possibilidade da gente entender que o movimento social negro já existiu desde que a gente sai lá. As revoltas sempre ocorreram. Revolta dos malês, revolta da chinelada, né? Conspiração dos búzios, revolta dos alfaiates, que a gente aprende como conjuração baiana, guerra da chibata, revolta de Canudo e tantas outras insurgências, aquilombamentos. Mas a gente não pode conhecer essa história, não pode conhecer, ter essa memória. Vocês precisam saber que Duque de Caxias foi herói e não foi de nada. Você precisa conhecer a Revolução Gloriosa na Inglaterra, de Cromwell na Inglaterra, a Revolução Francesa, mas você não pode conhecer, né, esses movimentos que ocorreram aqui, porque isso empodera, isso fortalece a identidade. Se você conhece quem foi Dandara, quem foi Gangazumba, quem foi Zumbi, quem foi Abdias do Nascimento, se você participa, né, para ver quem é Silvio Humberto, se você sabe quem é o Seu Colado, quem é Edivaldo Brito, tanto Thaís Araújo, Glória Maria, tantos e tantos negros, Rebouças, né, Manuel Quirino,
Aí você diz, opa, o que me passam todo dia no Jornal do Meio-Dia, das emissoras de televisão, e onde eu só me vejo entrando nos camburões, aquilo é mentira. Eu também tenho heróis e heroínas, eu tenho pessoas que produziram livros como Machado de Assis, Cruz e Souza, mas é isso que passam. Passa a gente justamente dessa forma negativa para que a juventude também incorpore esse sentido vadio, vagal, marginal, não sabendo que nós fomos colocados no pós-abolição, na vadiagem, na vagabundagem, na rua, porque o Estado brasileiro não coloca a gente dentro das políticas públicas de acesso à educação, acesso à saúde e habitação. Pior, em 1850 proíbe a gente de ter acesso à terra quando estava perto de ter o processo de abolição. Aonde a gente vai morar? Nas favelas, nos mocambos, nas palafitas, nos Rio de Janeiro, em Salvador, em BH. Esse lugar do negro chamado de periferia é um lugar que é condicionado desde que a gente sai do processo dentro da senzala, ou seja, são senzalas pós-modernas. E a gente continua sendo açoitado pelos capitães do mato e pelos feitores. Aí vocês entendem da maneira que vocês quiserem quem são esses feitores, quem são esses capitães do mato. E aí, eu pergunto, como a gente está falando sobre cultura, como a colonização portuguesa deixou sua marca na geografia e na arquitetura de Salvador? Tá de forma perversa, viu? Porque, na verdade, como a provocação, Tiago, que Val me faz sobre a cultura, eu divaguei, mas agora eu falo, a cultura afrodiaspórica, ela foi demonizada, foi satanizada. Olha a história da encruzilhada. Né? Maria Padilha nunca habitou na encruzilhada, Pombagira, porque primeiro que não são africanos, são espanhóis. Não tem nada a ver. Como o diabo, como o demônio não habita nas religiões africanas. São cristãos. Você saber. Por que se demoniza a encruzilhada? Porque nas encruzilhadas, quando a gente fugia, conseguia fugir, né, das casas grandes, das senzalas, e aí se deixava, aquele grupo que conseguia, deixava água, deixava cachaça, deixava alimentação naquele caminho, para que quando o outro grupo de irmãos viessem, pudesse ter comida e água para seguir. O que é que fazem? Demonizam, porque ali era um caminho, era um local onde a gente se unia, era um local de solidariedade para a gente seguir a caminhada. Claro, se você está sobre a égide da colonização, da escravização, tudo que fosse servir a luta nossa contra a opressão era demonizado. Então, encruzilhada é esse caminho. Quem habita no caminho? Quem é o senhor da comunicação? Quem é o senhor dos caminhos? Exu. Que divindade é Exu? Exu é similar a Prometeu. Quem foi Prometeu na mitologia greco-romana, que é branca, eurocêntrica, que rouba o fogo dos céus, tira de Zeus e traz para os humanos? Exu traz de Olorum e traz para a gente humano. Qual é a diferença? Só que um é negro, é africano e outro é branco. Então, esse processo de demonização, não é? De satanização, e o demônio não pertence a gente, pertence a eles, né? Eles habitam todo dia falando nesse bicho, sei lá o que é, né? Não é preto, não tem tridente, pertence a ele, não pertence a mim, né? A nós. Então a gente tem... Mas é engraçado, né? O que é que leva nesse processo de aculturação, de relativização cultural? É por isso que não pode ter sociologia, antropologia, filosofia, história, geografia. A nova reforma do ensino médio é para isso. Para que a gente não tenha senso crítico, a gente não tenha memória, história, porque vai servir a manutenção de ordem vigente, e aí não faz com que Tiago seja um promotor mais à frente, com que Val seja um grande jornalista, né? Com que Pedro, com que Paulo possam também fazer parte das esferas de poder, porque o grande medo deles é que a gente tome o poder. Então a cultura nossa, que é muito rica e que sustenta, é o alicerce daqui, não só da Bahia, de Salvador, como do Brasil, ela é colocada de uma forma como apêndice, né? Ou monetizada, aí sim. O que é monetizar? A capoeira durante muito tempo foi crime. Os vadios, foi criminalizada. Quando o Van Damme, tantos e todos os outros brancos começam a jogar capoeira, monetiza, entra nas escolas de ricos, de branco a capoeira vira uma coisa legal. Mesmo assim, a prefeitura municipal coloca o judô, mas não coloca a capoeira.
Isso é o quê? Pois é. Racismo institucional. Claro que porque a gente tem uma Câmara Municipal que tem parlamentares negros, mas que não tem consciência racial, e pior, são de uma bancada totalmente que a gente sabe, né? Não mais do que de direita, conservadora, reacionária. Entende? Então, assim, a cultura é muito rica, mas a forma como ela foi passada, como ela é passada, ainda coloca ela numa situação de inferioridade. Tanto é que o que emerge da gente, né? Tudo que emerge da gente é cultura popular, e o que emerge da elite é cultura erudita. Mas eu adoro meu popular. Você vê o que fazem com o paredão. O problema do paredão não é o paredão. Se tem atividade ilícita é um outro problema, mas essa atividade ilícita também não tem nas raves. É porque uma de preto, outra de branco. É porque a diferença é que eles não vão lugar. Claro. Fazem lá. Verdade. Colonização portuguesa, Baía de Todos os Santos. Bora lá. Qual a importância histórica da Baía de Todos os Santos para Salvador, professor? Boa pergunta, né? O aniversário dela é 1º de janeiro, né? Dia de Todos os Santos. É 1º de janeiro, 1º de novembro, Bira. Janeiro. Janeiro mesmo. É porque assim, tanta coisa na cabeça, né? Eu falei, mas a gente fica assim. Então, assim, batizado pelos portugueses, né? É a segunda baía do mundo, se eu não me engano, perdendo para a Baía da Austrália, né? A Baía de Todos os Santos, ela tem importância cultural, né? Histórica. Porque quando você fala na Baía de Todos os Santos, você pensa ali em cachoeira, você pensa no recôncavo. Né? Você pensa em naus portugueses, Primeiro de novembro de 501. 1º de novembro, tá vendo? 1º de novembro. 1º de novembro. Será que não foi alguma coisa lá no Rio de Janeiro que tem alguma coisa Não, acho que... né? De São Sebastião. Mas Tá confundindo com o aniversário do Bahia, rapaz. Deus é mais. Sou rubro-negro. Mas que bom que a gente estava vivo a segunda divisão, desde que a gente ganha, né? Que bom. Sim, voltando à Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos, ela tem importância histórica. Primeiro, porque ali você tem também na Baía de Todos os Santos, não só a cidade de Salvador, você tem a cidade baixa, você tem as cidades históricas, né? De Cachoeira, São Félix, você tem ali Magiana, as ilhas, e foi importante porque assim, a gente dizer, Cachoeira, a cidade de Cachoeira, a vila antes de Cachoeira, durante o século XVII chegou a ser a principal cidade, né? Uma das mais importantes das Américas e a principal da América Latina, porque ali você tinha muitos engenhos de açúcar, né? Então a grande suporte da economia. E quando você, como você mesmo falou, na Baía de Todos os Santos, a gente sempre teve uma olaria, né? Tem esse artesanato muito forte, né? Esse processo muito forte de trazer toda essa riqueza pela Baía de Todos os Santos, principalmente para a Feira de São Joaquim, né? Antiga Água de Meninos. Então a Baía de Todos os Santos também se deu. Praticamente ali perto da feira. Ali exatamente. Vindo de Maragogipe, Maragogipinho. E aí você traz também a importância, né? Chegando a invasão dos holandeses, as guerras que vai se desencadear também na independência do Brasil na Bahia. Né? Então, assim, é uma importância histórica. Você tem ali também que chega um vento sul, próximo ali ao Maitá, você tem várias embarcações que ao longo do tempo também afundaram ali, né? Tem tesouros ali perto do Maitá ali, tem um vento sul que entra, que é terrível, né? Então ali na Baía de Todos os Santos. Então a Baía de Todos os Santos é esse lugar de encantamento, né? Muito encantamento. Na Baía dos Santos também penso que tem um lugar que enche de areia, aí afundava muitos navios. Esses mangos, ali aquela região ali, os mangos de areia. Também tem muito navio que afundou lá. Não fala isso daí. Pra mim é novo, não fala nada. De areia. Banco de areia. Né? Banco De areia. Vou dar uma pesquisada depois nisso daí, que eu nunca ouvi falar nisso daí, não. Se eu ouvi falar, eu não me lembro. Eu esqueço. Agora, professor, se o senhor puder entrar de novo na questão de vida pessoal, se o senhor puder falar pra gente sobre esse projeto, né, que o senhor realiza, que é sair contando a história de cada bairro de Salvador. Muito bonito, sabia? Eu acho que é muito tocante para mim, mais uma vez, falar sobre a história dos bairros. Primeiro, como professor de geografia, eu sempre trago isso, né? A geografia é a ciência do lugar. O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Espaço geográfico é o lugar onde o homem vive,
né? Onde você tem interação dos elementos naturais, sociais, políticos, ideológicos, culturais. Ou seja, a geografia é o lugar. O lugar é o quê? É o palco de todos os acontecimentos. Então aqui é um lugar que está acontecendo no podcast. Aí a gente sai da micro para a escala maior. Então, o bairro é a unidade política administrativa de uma cidade, é uma pequena parte da cidade. Então eu sempre fui muito assim. Salvador é uma cidade que é um museu a céu aberto. Não é? Então cada lugar que você vai, você vai ali no Canto A, tem Rua Mãe Menina do Canto A, Rua Mãe Cleusa. Quem foi Mãe Cleusa? Quem foi Mãe Menina do Canto A? Aí você chega ali na Piedade, Rua do Cabeça. Por que Rua do Cabeça? Porque ali foram os enforcados, o pessoal Cipriano Barato, o pessoal Luiz Antônio, que foram da Revolta dos Búzios. Aí você tem Rua da Forca, né? Aí você vai pro bairro do João Velho de Brota. Por que João Velho de Brota? Tinha engenho, João Velho de Federação, né? Aí você pega... vai falar do bairro de Mussurunga, não é Mussurunga, é Mussununga, que era uma vegetação litorânea, que encontrava-se ali, porque ela é tudo areia. Então, você conhecer o seu bairro é você saber desse palco de afeto, é você se encontrar com a sua história. Porque antes de você... Olha que coisa interessante, Thiago Maival. Hoje, muitas crianças e adolescentes torcem por Real Madrid. Em Madrid... Estádio Santiago Bernabéu. A globalização faz isso. Talvez ele nunca vá lá. Talvez ele nunca chegue até entrar na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. Então ele precisa conhecer o que é o bairro do Calafate. Quem foi Calafate? Você está entendendo? Por que ali Dique do Cabrito? Por que Campo da Pólvora? Por que Vale dos Barris? Então é importante a gente estar, né, contando aqui mesmo essa região toda, era Quilombo dos Urubus, é o Mata dos Urubus, essa região do Cabula. Essa região aqui teve importância muito grande na independência da Bahia, do Brasil na Bahia. Aqui se travaram várias batalhas. O de Bartolomeu, que era o índio do Pinambá, habitava aqui nessa região. Mas vocês não sabem por que não se conta a história do lugar. Então, você contar a história do lugar é você ter pertencimento. E, a partir disso, você vai valorizar, né? Você vai valorizar o lugar onde você vive. Então, isso é importante. Então, vem daí essa inquietação. E eu ganho as redes sociais porque vocês são das redes, né? A idade de vocês estão nas redes, então era um lugar importante para a gente estar falando. E aí, daí das redes, vai ganhar televisão, me torno apresentador da SBT SBT Aratu, durante 3 anos, né? Depois sou convidado pela TV Cultura, TV Brasil, através do Ministério da Defesa, a ancorar um programa de Salvador, contando a história dos fortes militares, que está lá na TV Brasil. Então, mais do que isso, é um professor negro, preto, retinto, com a cara na TV, levando conhecimento. Isso é decolonial. Então, para mim, é importante ocupar esses espaços. Espero que vocês ocupem. Porque normalmente não é o lugar que dão pra gente. Então, é a partir disso essa inquietação. Primeiro, como professor de geografia. Segundo, como amante da história. E poder falar da minha cidade. Eu amo Salvador. Sou apaixonado pela cidade de Salvador. Para mim, aqui é o meu lugar. Salvador, não tem o que falar. É a Ariana como eu. Salvador é tudo que eu tenho. É aqui que eu nasci, aqui que eu vou morrer. É uma paixão. Qual foi dos bairros que o senhor conheceu? Que o senhor mais gostou de conhecer a história? Eu sou nado pelo João Velho de Brotas. Por quê? Pronto, que bom. E ali onde comecei minha docência. Eu trabalho em todas as escolas de Velho de Brotas. Eu nunca me esqueço, você lembra como se fosse hoje, ali no Dique Pequeno. Da escola, que era Vitor Civita, que era o presidente da editora Abril, que hoje é Moura de Catendê, saudoso Moura de Catendê, que foi um dos fundadores do Bloco Badauê, capoeirista, que foi assassinado pelo fascismo, né? Do governo que saiu, aquelas ideias terríveis, ali assassinado ali perto do Dique do Tororó. Então, depois dali, eu vou para o Colégio Antônio Carlos Magalhães, que está ali entre a Vasco da Gama e Gilberto de Brotas, vou para o Leda Jesuíno e trabalho, tem quase 4, 5 anos na cidade de Curitiba. Então o João Velho de Brotas me tomou, sou da federação. E a história do João Velho de Brotas, engenho,
né? Então ali está a minha história, ali está um pouco da minha ancestralidade, ali está a luta do meu povo, né? Então depois você tem a história de Castro Alves, que mora ali, que foi um poeta social, né? Da segunda geração do realismo, né? Do romantismo, perdão. O romantismo é a segunda geração, né? Que tinha uma crítica social muito forte, que foi um poeta abolicionista, que tem vários poemas como Espumas Flutuantes, Vozes da África. Terceiro ponto, você tem ali a efervescência do samba junino, que é esse samba que vem, que sai lá do recôncavo. Eu vi um vídeo do senhor ontem falando sobre o samba junino. Sai ali de Guape, né? Onde tem o Nego Fugido, sai de Santa Amaro, vem para os terreiros, que ali já vai de bronze, a federação é cheia de terreiro de candomblé. Então ganha os terreiros, o samba de caboclo, porque no início do século XX se incorpora, no século XIX começa a se incorporar a figura do caboclo, aí você tem na religião de matriz africana, e você vai ter o samba de caboclo. Esse samba de caboclo sai dos terreiros no mês de junho e começa a ganhar as ruas do João Velho de Brota, do Garcia, Nordeste de Amaralina, Liberdade, Cana Brava, né? Região de Federação. Então tem essa efervescência. Desse samba sai Ninha, sai Márcio Vito, sai Viola de Marujo. Né? Todas essas pessoas ali do João Velho de Brotas, esses artistas, sai Tatal do Samba Escórpio, né? Lá do João Velho de Federação, você tem Robson do Samba Fama. Então, é uma efervescência cultural muito grande. Do Badawi é atrás, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Então, como não gostar de um bairro desse? Então, eu sou apaixonado por história, por geografia, por cultura. Então, eu tenho que valorizar essa cultura, uma cultura negra, uma cultura afrocentrada, uma cultura indígena. Então, falar do João Velho de Brotas é falar de mim. E eu gosto de estar nos lugares onde eu tenho pertencimento. Então, por isso que eu amo o João Velho de Brotas. Gostei. Também. Mas... E a ideia continua daí. Na verdade, professor, o negócio é o seguinte. Tô aqui. Aí já tá com o roteiro já encerrado. A gente terminou já o roteiro. Você foi falando de várias coisas Tá aí. aqui com vocês, com essa galera. Porque vocês oxigenam a gente, velho. A juventude. Primeiro, falar mais uma vez. Vocês sabem que o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho decolonial. O que vocês estão fazendo aqui é extensão. O que vocês estão fazendo aqui me emociona. Porque eu estou diante de 4 jovens negros da escola pública que podiam estar aí também, assim como eu, fazendo parte das estatísticas. E vocês estão lutando para não fazer. E estão incentivando outros e outras. Talvez você não tenha dimensão do trabalho que vocês estão fazendo. E Milton Santos fala no documentário Por uma Outra Globalização. Você já assistiu, você devia assistir, porque o que vocês fazem está lá. O Mundo Global Visto do Lado de Cá. É um documentário do Silvio Tendler, que ele fala que a mudança virá quando os excluídos utilizarem as técnicas, a tecnologia, não a favor da perversidade, mas a favor da transformação. Vocês estão usando a tecnologia que utiliza para nos oprimir, para fazer com que um menino pobre goste do Real Madrid, não goste do Bahia, não goste do Vitória. Vocês estão utilizando ao contrário, fazendo com que a transformação surja a partir do cabula. Vocês trouxeram Ângela aqui, secretária. Vocês trouxeram Silvio Humberto. Estão trazendo Bira. Então vocês estão fazendo é decolonial, vocês estão mudando a lógica eurocentrada, a lógica da branquitude, e estão afrocentrando a partir da discussão de vocês, de quem são vocês. Então o que vocês estão produzindo aqui é conhecimento, mas não é o conhecimento para oprimir, é o conhecimento para libertar. E talvez vocês não tenham a dimensão disso. Aqui dá uma tese de mestrado, uma tese de doutorado desse trabalho que vocês fazem. E mais à frente, essa história de vocês precisa ser contada, mas contada a partir de vocês. Quem precisa contar são vocês. Não é ninguém vir para cá estudar vocês, estudar esse projeto. É vocês estudarem esse projeto, que é lindo. Por isso que eu estou aqui um sábado, 2 horas da tarde. Que é um butô. A gente tem que dar as mãos. Não é? Se eu vou para outros podcasts ricos,
Eu não vim pra aqui, eu tenho que vir pra aqui a hora que você chamasse. E virei quantas vezes vocês quiserem. Engraçado que pra gente chamar o senhor, eu já tava no começo logo no começo, que a gente iniciou o Colombo Podcast, eu vi seu Instagram. Apareceu pra mim um dia, eu tava no celular mexendo no Instagram, no próprio Instagram. Aí apareceu lá, quando eu vi o professor Bira, aí pra tu vendo, daqui a pouco eu fui lá e saí do Instagram. Aí eu abri depois no outro dia, a mesma coisa, eu fui lá e comecei a seguir o senhor durante um tempão. Aí eu peguei e falei com o Thiago, mandei mensagem pro Thiago logo no começo. Thiago, tem um cara que eu achei no Instagram, professor Bira. Ele sai contando as histórias da maioria dos bairros, ele é colunista do Araton Online, ele é professor de geografia do IFBA e professor normal, professor, já tinha falado. Bora colocar ele na lista pra gente trazer ele. Aí ficou na esperando lista. você A lista tá até confirmar. hoje. A lista tá até hoje aqui na mochila, tá na mochila ali. Só abre o classificador. Foi uma lista feita 30 pessoas. Tipo assim, mas tudo é no dia certo. Eu vi no sábado, dia de Oxum, que eu amo, que é minha vida. Eu vi no sábado. Eu vi no dia que era pra vir. Verdade. Marcado era pra ser semana passada. Já me marcaram, né? Pô, era pra ser semana retrasada. Essa aqui a gente desmarcou porque teve alguns... Claro. As Yalorixás, né? Você pega a mãe menininha, você pega a mãe Aninha, você pega a mãe senhora, você pega a Olga de Alaqueto. Falar nisso, Pedro até mandou pra gente aqui. Se eu poderia falar sobre... Quem mesmo, Pedro? Menininha do Cantoar. Maria Escolástica. Quem foi ela e qual foi sua importância? Eu já tô. Falar de mãe menininha do Cantoar. Primeiro mandar um abraço, né? Pra mãe Carmen, pedir a benção à mãe Carmen, de Oxaguiã, mãe Ângela, Iaquequerê de Oxum, mãe Nelly de Odé, e todos os amigos do Cantoar, né? Que é esse terreiro de grande importância. Falar de mãe menininha é falar do Oxum mais bonita, né? O Oxum mais bonita continua no Cantoar, não mais na presença terrena, né? Mas a presença ancestral, ela tá aí olhando por todos nós. Então, como eu estava falando para vocês, as Yalorixás, elas vão ter um papel importante no século XX. Porque até em 1970, quando o governador Roberto Santos assina um decreto, né, onde acaba as perseguições, né, das polícias mesmo ao candomblé, até então, o candomblé era perseguido. Tinha um horário para bater, para tocar. E o que foi que fizeram as Yalorixás? Com toda a sua sabedoria, você tem Mãe Aninha, né? Eu acho que é Mãe Aninha. Mãe Aninha vai para Jorge Amado, pega Caribé, né? Mário Cravo, pessoas importantes vão também para o Cantoar, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso. E mais do que isso, elas recebem bem, muitas delas cuidam, né? Cuidam de muitos desses artistas, de muitas dessas pessoas. Tem até uma história que eu não sei se é verdade. Eu acho que foi no terreiro do Bate-Folha, que acho que foi, eu não sei se foi Pai Balbino, que salvou o filho, acho que foi o filho de Pedrito, foi um filho do governador que estava bem doente, e fez um trabalho e essa criança, ela melhorou, né? Então, essa sabedoria foram estratégias utilizadas por essas senhoras. Porque você combater o sistema, se você bate de frente com o sistema, você se ferra. Porque eles têm ordenamento jurídico. Eles têm um poder. Então você precisa ter uma inteligência, você precisa ter caminhos para você burlar isso. E mãe menininha como uma senhora de Oxum, Oxum é a rainha da estratégia. Né? Oxum tem uma história que acho que todo mundo você sabe dessa história de Oxum, na mitologia, ele deu risada ali, que estava no reino de Oió, né? Xangô, né? Todo mundo sabe que Xangô é rodeado pelas Iabás, Yansan, Oba, Oxum, todo mundo lá. Aí dizendo, senhor, né? Mais ou menos assim, se arma que vão invadir o reino. E aí Yansan na frente com a valentia, Oba, todo mundo, e Oxum estava lá com seu bebê, se embelezando, né? Aquela coisa toda na sua vagareza. E aí disseram, bora, larga Oxum lá. E largaram Oxum. E Oxum lá, quando os inimigos chegaram, Oxum lá, todo se arrumando, tinha preparado uma boa mesa.
bem farta. Né? E aí, quando os inimigos chegaram, ela recebe bem. Quando os outros voltaram, achando que o Oxum estava morto, o Oxum estava lá, você a bebê. Primeiro que ela não está olhando para ela, está olhando para quem vem atrás. Só pensa que ela está olhando aqui, né? O espelho está quem vem atrás dela. E ela tinha envenenado todo mundo e continuou com o seu leque se abanando. Para você entender que é Oxum. Né? Então você vai ter estratégia, sabedoria. Leve para a vida, nem sempre é bater de frente. E aquele rapazinho ali é de Oxum, porque ele, na hora que falou de uma questão aqui, ele disse: não, porque a gente precisa, estamos conversando. É sabedoria, estratégia para manutenção, para poder crescer. Parabéns, é isso mesmo. Então, às vezes, aquele rompante de querer enfrentar, tem que ter sabedoria para enfrentar. Né? Então, esses ancestrais nossos, essas mulheres poderosíssimas, fizeram parte de uma Bahia que a gente sente falta, né? Que hoje é tudo na base da força, na base do... Não, tem que ter calma. Deixa eu falar no microfone. Eu conheci então que Xangô fez festa e não convidou o Baluaê. E aí o Baluaê ele fica muito triste, né? E ele chega numa sacada da janela e aí a doença se espalha pelo mundo. Aí Xangô vai lá, consulta um babolorixá e ele diz que tem que fazer Xangô comer, né? E aí todo mundo vem, vai Xangô e conversa com o irmão, e o Molu diz: eu não vou. Vem a mãe, Nanã, não vou. Aí vem Yansan, vamos falar com Yansan. Todos os orixás vão, né? Mas o Baluaê diz não. Aí fala com Yansan. Yansan vai lá, se preparando. Todo mundo sabe que Yansan é a deusa do vento, foi o dia dela, foi o dia de Onxu, dia 1º, né? E aí vem Yansan, calma, serena, todo mundo fica desconfiado, né? Porque Yansan, todo mundo sabe que é a rainha do vento, da guerra, brava, né? E vem Yansan com toda a calma, toda a serenidade, com toda a sabedoria, vai, faz festa, bota o tambor para tocar, vai tocando, e ela vem com os ventos, daqui a pouco vai rodeando o Baluaê, e o Baluaê tá dançando, tá comendo. Essa história é conhecida como, né, o banquete do rei. O menino sabe. Isso mesmo. Mas olha como a nossa mitologia ela é tão bonita. Tão mais bonita quanto a mitologia greco-romana. Por que não pode se contar essa mitologia africana que é nossa? Porque os nossos corpos são negros. Por que a gente incorpora Afrodite, a mitologia Afrodite, de Hermes, de Zeus, de Poseidon? Entendeu o que é que está em jogo? Mas quando está falando isso, não está se falando de você utilizar espaço escolar, é bom falar isso? O espaço escolar é o Estado laico. Sim. Não está se falando de religião. De mitologia. É diferente. Você professar religião é uma outra coisa. A gente está falando de mitologia. Está falando de mitos. A gente não está falando dos orixás enquanto. Entende? Então, deve-se falar. Porque isso é importante para a gente compreender. Aí vocês estavam me perguntando sobre a questão ambiental. Qual é a religião que trabalha, que precisa das folhas, que cuida bem das folhas, do mato, né? Tanto é que tem um orixá chamado Ossanha, né? Que é a rainha, rei das folhas, né? Trabalha com a água, tanto água salgada, que é Iemanjá, água doce, que é o Oxum. Odé, Oxóssi, que é o caçador. Então, todos os mitos, o Molu, Onilé da terra, todos os mitos, todos os orixás, eles são ligados aos fenômenos da natureza. Entende? Então você cuidar e cultuar o candomblé é você cultuar a natureza, é você cuidar da natureza. E o princípio do capitalismo é o quê? Odiar, destruir a natureza. E o capitalismo tem base sentada onde? Exploração. No cristianismo e no judaísmo. Aí se lascou. Foi todo aberto. Não, ele foi todo aberto pra fazer negócio. Tem a ver, então assim. Exploração. Então, você chega num terreiro de candomblé, você não sai sem comer. Se você vai com fome, você volta, você come. Verdade. Me diga outra igreja que você vai achar o que comeu, você vai levar o dinheiro. Não, você vai levar o dinheiro. O dízimo. Não. Dinheiro de comer. Então, assim,
Então, a solidariedade é inimiga do capitalismo. Quem é amiga do capitalismo? O individualismo. Se a gente dá as mãos aqui, o capitalismo não é interessante. O capitalismo quer que vocês concorram entre vocês. Eu digo na minha sala de aula, quando eu estava no ensino fundamental e ensino médio, eu dizia que ninguém concorre com ninguém. Esqueçam isso, se unam. Porque fulano aqui, Tiago vai ser advogado, você vai ser jornalista. Os meninos estão decidindo. Tem um mandamento romano que é dar a cada um que é seu. Ninguém aqui, ainda que os quatro dissessem que iam fazer direito. Você vai no seu tempo, ele vai no tempo dele, ele vai no dele também. Cada um vai tirar seu caminho. Então não precisa esconder o conhecimento um do outro. Vocês não estão concorrendo. Não. Isso é criado pelo capitalismo. Para individualizar, para vocês brigarem, gerar conflito. O candomblé é solidariedade. O budismo é solidariedade. O muçulmanismo é solidariedade. É para se pensar. E muito. Então, solidariedade não é interessante no capitalismo. O capitalismo quer concorrência. Verdade. Por isso que a sociologia ela é importante. Filosofia é importante. Para que a gente entenda o cerne da questão. Né? Outra gente. Gente. Quando eu falo isso na sala de aula, eu falo isso assim, todo mundo, é verdade. Mas até então era aquela coisa. Eu nunca tive esse problema com meus colegas. Eu dizia a todos os meus colegas, quando tinha um concurso, mas Bira, você diz, claro que eu vou dizer, porque cada um vai estudar e vai ter o seu merecimento. Eu quero ver meus amigos bem. Mas se alguém passar isso sua filha, paciência, vai chegar o meu momento. Ele estudou mais do que eu. E de repente ali não era o meu caminho. Era outro. Quantas vezes eu fui sinalizado do meu caminho? Queria ser uma coisa e não era aquilo. Queria uma coisa tanto. Às vezes você quer ficar com a namorada, o namorado, o que quer que seja. Você insiste tanto. O dar errado é porque não era aquela pessoa. Depois mais à frente você vai ver, pô, não era mesmo. Eu queria tanto, mas não era aquela pessoa. A pessoa que você queria estar te esperando lá na frente. Não é? Pense se não é. Olha o que eu disse a vocês. O dia para eu estar aqui era hoje. Era hoje. Não era Não era naquele dia. Era hoje. Bora lá, pessoal. Esse foi o nosso episódio com o professor Bira. A gente queria agradecer pelo professor Bira estar aqui com a gente hoje, gravando esse vídeo. E que se futuramente a gente precisar do senhor, o senhor possa aceitar nosso convite novamente. A gente está vindo aqui. As portas abertas vão estar sempre perto. As portas abertas. Valeu, professor. Pensa você, essa galera aqui, rapaz, essa galera aqui, eu dei risada nos bastidores. Mas são inteligentes dele, viu? Muito carinhosos, muito afetuosos, assim. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui no podcast Quilombo Podcast, né? Agradecer mesmo, assim, no fundo do coração a vocês. Me chamaram, eu venho, venho. Que é aqui no nosso lugar. Ó, curtam bastante, vão lá na página dos meninos Quilombo Podcast. Tá certo? Valeu, pessoal. Tchau.